Para que qualquer pessoa seja bem-sucedida no evangelho, no ministério ou qualquer área que Deus a tenha chamado, ela precisa estar em comunhão com o Senhor Jesus. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Ciel pela Assembleia de Deus aqui em Manaus, certo? Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário se é a primeira vez que você está aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que você vai estar me ajudando. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 3, no versículo 13, a qual está escrito o seguinte: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. Versículo 15, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Só quero ler esses 3 versículos, que o devocional de hoje está nesses 3 versículos. Esse episódio aqui é quando Jesus ele vai chamar os discípulos, vai escolher os 12 que vão fazer parte, né, do ministério de Jesus, aqueles que vão andar com ele, que vão aí durante esse período do seu ministério acompanhá-lo até ele chegar o dia em que ele vai fazer o seu sacrifício, vai morrer, ressuscitar, ascender aos céus, e eles vão dar continuidade ao ministério de Jesus aqui na terra, né, da igreja, do evangelho, da pregação. Só que eu quero chamar a sua atenção para algo que a Bíblia fala aqui no versículo 14, que diz o seguinte: E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. O que eu aprendo aqui? Qual que é a aplicação que eu quero trazer para você e para mim, claro, nesse devocional? Quando Jesus ele chama os 12, ou aquelas pessoas que fariam parte do ministério, ele os chama primeiro para que estivessem com ele, para andar com ele. Olha aqui que ele está escrito aqui no versículo 14. E nomeou 12 para que estivessem com ele. Qual que era a intenção primária de Jesus em chamar essas pessoas? É para que essas pessoas vivessem com ele, andassem com ele, primeiramente. Depois Jesus os mandaria pregar, mas primeiro Jesus ele queria que eles viessem para andar com ele. Jesus vai mandar esses discípulos pregar no capítulo 6, nós estamos no capítulo 3. No capítulo 6 de Marcos, Jesus vai liberar esses discípulos para ir pregar de 2 em 2. Só que primeiro, Jesus ele queria que esses discípulos andassem com ele. O que eu aprendo aqui? Que primeiramente, antes de eu sair a pregar, antes de eu ser bem sucedido no meu ministério, você que é pastor, você que é missionário, você que tem alguma função dentro da igreja, antes que isso dê certo na sua vida, você precisa primeiro ter comunhão com Deus, com Jesus especificamente. É o que está escrito no versículo 14. E nomeou 12 para que estivessem com ele. Então o objetivo de Jesus primeiramente é chamar pessoas para andar com ele, ou seja, comunhão. Jesus ele quer se relacionar conosco. É isso que nós precisamos aprender aqui nessa manhã. Jesus ele não quer te chamar apenas para te pregar o evangelho, para te anunciar, para te ser bom testemunho no teu trabalho, para te ganhar vida. Ele não quer só isso. Embora faça parte, nós temos a grande comissão, né, de Marcos capítulo 16, nós encontramos lá Jesus ordenando a todos para pregar o evangelho. Nós vemos isso dentro da Escritura. Mas antes disso, Jesus nos chama para ter comunhão com ele. Então a pergunta que eu quero fazer para você que é crente, para você que é um pastor, quem sabe se existe algum pastor que me assiste, você que é aí um evangélico, você que é um cristão, eu pergunto de você, você tem comunhão com Jesus? Aí você pode estar perguntando, como é que tem comunhão com Jesus? Os velhos meios que eu acredito que eu já devo ter ensinado aqui nesse canal: leitura da palavra, oração e jejum. Não existe outra coisa, somente esses 3. Quanto tempo nós temos gastado? Isso eu me incluo dentro, tá? Disso aqui que eu vou falar. Quanto tempo nós temos gastado com Deus em oração? Quanto tempo nós temos gastado na leitura da palavra? Quanto tempo nós temos gastado na meditação? Esse é o único método pelo qual eu conheço que um homem consegue ter comunhão com Jesus. É por meio da sua palavra e por meio da oração. Precisamos orar, precisamos ler a palavra de Deus, precisamos jejuar. Através dessas coisas, vamos ter comunhão com Jesus. Depois que isso acontecer, estabelecermos essa comunhão, será muito mais fácil pregar o evangelho. Será muito mais fácil anunciar a palavra de Deus. Eu digo isso com propriedade, certo? Muitas das vezes eu queria pregar pela correria da vida, né? Que a gente tem, trabalha, tem família, tem filho, tem um monte de coisa para fazer. Tem que fazer pregação, quem é pastor? Tem que fazer pregação, tem que ler Bíblia, tem que... um monte de coisa, porque o pastor tem muita função dentro da igreja. Pastor prega, pastor ensina, pastor lidera a célula, o pastor sempre tem que ter uma palavra. Independente do local, sempre vai cair para ele falar alguma coisa. Eu digo isso por experiência própria. Às vezes tu chega num local, tu não quer pregar, não quer falar nada, mas o cara vai lá te dá a oportunidade, tu tem que pregar. Porque é a tua função, você é um pastor. Então eu tenho aprendido
que para que eu consiga ter a palavra, para que eu consiga ter isso aí, eu preciso estar em comunhão com o meu Senhor Jesus. E já aconteceu de vez de eu não ter palavra para pregar. Por causa da correria da vida, não deu para fazer devocional, não deu para fazer oração, não deu para fazer leitura. E o que eu tenho aprendido? É necessário que nós guardemos um tempo, um período para orarmos, para lermos a Bíblia, para estarmos em comunhão com o nosso Senhor Jesus. Porque antes de pregar, antes de anunciar, eu preciso primeiro me alimentar aqui. Eu preciso ter o que comer da palavra de Deus, na comunhão com o meu Senhor Jesus, com o meu Salvador, para depois eu dar para aqueles que estão lá fora que precisam comer, né? Usando aqui a analogia daqueles que são líderes, você precisa alimentar com palavra, com pregação, com oração, você precisa fazer isso. Mas primeiro, você precisa estar em comunhão com o teu Senhor, que é daqui que vem o alimento, é daqui que vem a força, e é daqui você recebe, e aí você alimenta aqueles que estão famintos, aqueles que estão precisando da palavra de Deus. Então, um conselho para nós, para mim e para você que me assiste, que venhamos manter uma comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois que essa comunhão estiver estabelecida, teremos alimento, teremos força, teremos vigor para pregar, para fazer missões, para levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Mas primeiro, precisamos estar em comunhão com o Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos comigo e ore nessa manhã. Soberano Deus, graças te damos. Obrigado por esse dia, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, nos impulsione, nos direcione para que possamos estar em comunhão contigo. Dá-nos, Senhor, aptidões de oração. Leve-nos à oração, leve-nos à leitura da palavra, gere em nossos corações e em nossa vida uma necessidade pela oração, uma necessidade pela leitura, uma necessidade, Senhor, pela vida com Deus. Leve-nos, Espírito Santo, a fazermos isso. Mortifica, Senhor, nos ajuda a mortificar a nossa carne, para que possamos estar em comunhão, em santidade contigo e possamos ter, Senhor, essa intimidade, essa afinidade com o teu Filho, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, mais uma vez eu te peço, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com alguém esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp e até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus.